Nós vamos, portanto, agora iniciar aí a nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos falando sobre os milagres. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 17. O texto que nós vamos ler é justamente do verso 11 até o verso 18, a cura dos 10 leprosos. Então, convido você a abrir sua Bíblia lá. Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o verso 19. Vamos ler todos a uma só voz. Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 17, verso 11. Leiamos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Irmãos, esse texto faz parte daquela sequência que estamos estudando sobre o tema harmonia dos evangelhos, lembrando que o ministério terreno de Jesus tem um propósito, os milagres nesse ministério têm um propósito de demonstrar, primeiramente, a natureza divina de Jesus, a sua autoridade e também o seu poder, sejam sobre os fenômenos físicos ou espirituais. Jesus tem todo o poder. Nós vimos que o ministério terreno de Jesus foi exercido basicamente em 3 áreas. A questão da pregação e da profecia, a questão do ensino e do discipulado e a questão dos sinais, com o propósito de confirmar a palavra que estava sendo anunciada por Jesus. Então, logo, toda e cada ação miraculosa realizada por Jesus é registrada nos evangelhos e explica quem ele é e por que, de fato, ele é o próprio Deus encarnado. Isso nós temos estudado aí nessa sequência de estudos sobre a harmonia do evangelho. E quando chegamos nesse terceiro ponto, que são os sinais, os milagres realizados por Jesus, nós vemos que isso então confirma tudo aquilo que ele estava revelando e anunciando a nós. Então nós separamos alguns desses milagres para tratarmos aí de assuntos que são bastante recorrentes ou importantes dentro de toda a Escritura, em especial nos Evangelhos e no Novo Testamento. Semana passada nós tratamos a respeito da ressurreição de Lázaro, mostrando Jesus aí como, de fato, a ressurreição e a vida,
e tratamos desse tema que é essencial para a confissão de fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Como Paulo diz, se não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vazia. Aqui, na cura dos 10 leprosos, né, nós temos também um ensino específico por trás desse evento. Cada milagre tem esse ensino específico que confrontava a fé dos seus espectadores e dos seus ouvintes. Então, qual teria sido o ensino por trás desse episódio da cura dos 10 leprosos? Nós tivemos a oportunidade de pregar recentemente nesse texto, talvez você vai se lembrar, e depois nós vamos inclusive recapitular no finalzinho, né, os pontos daquele sermão, mas todo o contexto que apresenta aqui é justamente o ensinamento sobre os discípulos e em especial sobre a fé. Toda a situação relacionada ao contexto próximo aqui nos apresenta, portanto, que os discípulos estavam sendo ensinados e confrontados a respeito de crer em Jesus e de ter fé no Senhor Jesus. Se você olhar lá sobre o verso 5 aqui do capítulo 17, o contexto é justamente que eles pediam fé, né? Então veja aí o verso 5 do 17, leia comigo. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ok? Então, o ensinamento de Jesus, e aqui ele estava falando sobre perdoar e outras situações, é que os discípulos falam, olha, aumenta-nos a fé. E Jesus diz, olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês já fariam coisas inimagináveis, né? Algo sobrenatural. Pedir para uma amoreira ser arrancada da onde ela está plantada e, de repente, ser transplantada no mar. Quer dizer, algo extremamente fora aí da realidade natural. Jesus não fala, não, tudo bem, eu vou aumentar-lhes a fé. Pode ficar tranquilo que, como a fé vem do próprio Deus, né, no sentido da fé salvadora, eu vou. Não, ele não fala isso. Ele diz que se os discípulos tivessem uma fé tão grande, eles fariam coisas sobrenaturais. Vale a pena aqui relembrar, né, rapidamente, as diferenças de fé. Né? A palavra de Deus nos apresenta aí pelo menos 4 tipos de fé. E nós precisamos fazer essa distinção justamente para não confundir com a expressão lá no final do texto que lemos, capítulo 17, de 11 a 19, quando Jesus olha para o samaritano curado e diz assim, a tua fé te salvou. Né? Nós vemos que dentro da teologia da doutrina reformada, a fé regeneradora, a fé salvadora, ela não está em nós mesmos. Ela vem de Deus, ela é dom de Deus, é presente de Deus, vai dizer Efésios. Então, como Jesus pode dizer que a fé daquele homem o salvou? Então, é a fé que salva? Que fé Jesus estava falando aqui? Que ensinamento, então, Jesus está trazendo aqui? E salvou do quê? Essa salvação é a salvação da condenação eterna? De que salvação que Jesus está falando? Será que existe mais de um tipo de salvação? Então, rapidamente, primeiro, os tipos de fé. Nós temos 4 tipos de fé. A primeira fé que a Bíblia nos apresenta é aquela fé como crença, né? Que, de certa forma, todo homem tem, porque a palavra de Deus diz que a fé é algo inato no nosso coração. Deus nos fez crédulos, o ser humano está com a lei de Deus gravada em seu coração,
ele tem esse senso da existência de um Deus e, portanto, ele sabe que existe um ser, né? Independente da civilização, do conhecimento das Escrituras, todos os homens vão adorar alguma coisa porque eles têm isso em si. É uma fé, então, de crença geral, né? E que é aplicada ou vista até mesmo naquele que se diz ateu, né? Por quê? Porque mesmo um ateu, ele crê que não existe Deus. Então ele tem fé em alguma coisa, tá certo? Agora, não é dessa fé, obviamente, que ele está falando. A segunda fé que nós vemos nas Escrituras é a fé como virtude. A fé como virtude é aquela que me conduz a crer e a me motivar a viver a minha vida apesar das situações adversas, né? Ela vai muito além simplesmente da crença, mas ela é a que me motiva a viver o meu dia a dia, né? É a fé cantada aí nas nossas poesias, como eu sempre brinco, né? É aquela fé do Gilberto Gil, que não costuma falhar, né? E ele segue a vida pautada nisso, a fé na cobra, fé não sei na quê. É uma fé que te motiva a não desistir e a sair da cama todo dia. Porque se a gente não tiver uma fé que as coisas vão melhorar, meu amigo, a gente, na verdade, vai para debaixo da cama, né? Essa é a grande verdade. Mas também não é essa fé de virtude que Jesus está falando. Uma terceira fé é uma fé de dom, né? A fé que 1 Coríntios nos apresenta, que é dado pelo Espírito Santo para os crentes e que me conduz ao exercer um ministério, o ministério da fé. Nem todos os crentes que têm a fé como virtude, que têm a fé como crença, receberam o dom da fé. E esse dom da fé é aquela capacidade que alguns crentes capacitados pelo Espírito Santo têm de, inclusive, sustentar a própria igreja e sustentar os irmãos à medida da sua fé. Tem pessoas que falam, nossa, a sua fé parece ser tão grande, tão maravilhosa, né? Porque recebeu esse dom, esse presente de Deus. E a quarta fé que a Bíblia nos apresenta é a fé salvadora, lá de Efésios capítulo 2, verso 8. Que ele diz, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, esta fé não vem de vós, é dom de Deus. Talvez a palavra dom aqui, ela confunda, né, um pouco, mas a ideia é que Efésios 2,8 diz, olha, a fé salvadora que te conduz a crer em Jesus para a salvação e receber a justificação, ela é um presente de Deus, ela vem de Deus, não está em vós. E também a salvação não é de obras para que ninguém se glorie. Então, tendo em nossa mente essa ideia dos 4 tipos de fé diferentes, nós olhamos para o episódio da cura dos leprosos, onde os apóstolos estavam, Senhor, aumenta a fé. E aí nós vemos 10 leprosos que tão somente pela palavra de Jesus, né? Vai e apresenta-te ao sacerdote. E eles têm uma fé e foram. Jesus não os curou instantaneamente. Diz o texto, no verso 14, diz assim, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Esse era o protocolo. E aconteceu que, indo eles, enquanto eles estavam indo de caminho para Jerusalém, eles foram purificados. Então, eles tiveram fé na palavra de Jesus, e mesmo sem ver absolutamente nada ter acontecido na vida deles, né? Mesmo ainda com lepra, eles foram se apresentar ao sacerdote. E indo, eles foram purificados. Então veja, eles creram na palavra de Jesus, eles tiveram fé. Fé que os próprios apóstolos e discípulos não estavam tendo. Fé que os apóstolos e discípulos pediram e tentaram jogar a responsabilidade para Deus, dizendo, Senhor, aumenta-nos a fé. Essa fé de virtude, essa fé que aponta uma confiança na palavra de Deus, uma confiança na esperança daquilo que Deus vai fazer.
Então os leprosos acabaram manifestando a fé que os discípulos não tinham. Esse é o contexto. Só que essa fé dos leprosos não pode ser confundida com a fé salvadora, de regeneração. Então, em que sentido Jesus vai dizer, levanta-te, depois que o samaritano voltou, se prostrou diante de Jesus para adorar, ele diz, levanta-te, a tua fé te salvou. Que salvação é essa? É a salvação, e a salvação a gente pode trabalhar com duas áreas, né, 2 pontos, que é a salvação eterna da regeneração, que só Jesus realiza em nosso favor, e a salvação de um evento específico. No caso aqui dos leprosos, essa afirmação, a tua fé te salvou, aponta que aquela confiança na palavra de Jesus e no poder de Jesus, aquela crença, né, aquela virtude demonstrada por esses homens, por esses 10 leprosos, foi o motivo da cura. Então a salvação aqui não é a salvação da regeneração, a salvação da condenação eterna, mas a salvação da lepra, a salvação daquela situação que eles estavam vivendo. É por isso que muitas situações, né, você vê no dia a dia as pessoas recebendo graças do Senhor e ímpios recebendo graças do Senhor porque tem fé. Eu acreditei, Deus me abençoou. E, de fato, Deus, na sua graça comum, abençoa, e inclusive essa fé de crença ou de virtude que muitas pessoas têm, que não tem nada a ver com a fé como dom espiritual e que não tem nada a ver com a fé de regeneração. E, portanto, a salvação é simplesmente uma salvação pontual. Tem muito ímpio que é alvo da graça de Deus, da salvação de um evento específico, de uma enfermidade ou de um problema maior, mas que não recebeu a regeneração da condenação eterna, que essa também é presente de Deus, não por obras, né, através dos méritos de Jesus. Espero que tenha nesse resumo aí sobre fé e salvação sido o mais claro possível. Então, voltando aqui para o nosso texto, lembrando que a fé aqui não é a fé salvadora, e a salvação aqui não é a salvação da condenação eterna, mas de uma situação específica, então a gente pode caminhar na sequência aqui do nosso estudo. Dentro então da harmonia dos evangelhos, irmãos, a cura dos 10 leprosos, ela ocorre logo após a ressurreição de Lázaro, ok? Então essa seria a sequência aí cronológica, tá? O evento ocorre quando Jesus passa pela divisa, como nós lemos aqui, indo para Jerusalém, mas passando pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, na divisa aqui entre Samaria e Galileia, indo para Jerusalém, provavelmente naquele caminho da Pérea, como nós já apresentamos algumas aulas atrás. E dentro dessa caminhada, ou nesse percurso, diz o texto que saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos, que já, de certa forma, fazem uma confissão de fé. Eles dizem assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Nessa altura, os sinais realizados por Jesus já era conhecido, né, de todo mundo daquela região. A fama de Jesus já havia, inclusive, ultrapassado as fronteiras do próprio Israel. E quando aqueles leprosos se deparam passando próximo ali de Jesus, diz que eles ficaram distantes, de longe, né? Eles gritaram e reconheceram Jesus, eles já apresentam a sua confiança de que Jesus poderia sim compadecer-se deles, ok? Lembrando, irmãos, que esses leprosos, como Jesus mesmo diz, eles tinham a tendência de se agruparem até para a preservação da própria vida, para levantar o sustento necessário de cada um.
E uma das situações interessantes é que quando Jesus diz que um desses era estrangeiro, um desses era samaritano, significa que os outros não eram. Os outros eram todos provavelmente judeus. E nós sabemos historicamente que o judeu não se dava com o samaritano. Mas quando a situação é uma situação de miséria, meu amigo, essas questões étnicas, essas questões de orgulho vão pro ralo, não é verdade? A gente só discrimina o outro quando a gente está por cima da carne seca. Na hora que está todo mundo no mesmo buraco, aí a gente se abraça, a gente anda junto, aí não tem mais distinção entre judeu e samaritano. Afinal de contas, está todo mundo leproso, está todo mundo na mesma situação de tragédia, de miserabilidade. Então, aí a nossa arrogância se vai quando os problemas batem a nossa porta, né? A minha avózinha dizia que, no fim das contas, vai todo mundo para o mesmo buraco e vai feder tudo igual. Então, o ideal é não ter que passar por uma situação de adversidade para entender que somos todos iguais. Mas quando a lepra chega para esses 9 judeus e esse samaritano, veja que as diferenças, as discriminações são deixadas de lado e todos eles demonstram essa crença que Jesus poderia resolver ou fazer algo por eles. O que Jesus então quer nos ensinar, né? Vejamos aí, do verso 3 a 10, 2 assuntos que aparecem e que é essencial para entendermos o contexto aqui da cura dos 10 leprosos. Como eu disse, já inicialmente, o verso 5 e 6 fala a respeito da fé. Os discípulos estavam tendo dificuldade em ter fé, em crer. Por isso ele diz, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus fala, meu amigo, se você tivesse uma fé pequenininha, você já teria condições de fazer grandes coisas. E a segunda situação do contexto é o verso 7 a 10, que eu vou ler aqui, você acompanha, que diz assim, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. 2 situações, então, antecedem essa cura dos leprosos. A questão da fé, que os discípulos não estavam tendo, e a questão de acharem que eles eram melhor do que qualquer um. Nós somos os discípulos de Jesus, nós andamos com Jesus, nós estamos aqui no dia a dia, ele nos escolheu. E isso, então, conduziam esses apóstolos, ou os discípulos, até então aqui chamados de discípulos, de se vangloriarem por essa situação. E aí Jesus, logo depois que eles pedem para aumentar a fé, Jesus diz, olha, se vocês tivessem uma fé pequenininha já seria suficiente para fazer grandes coisas. Jesus traz uma história que parece ser desconexa, mas que tem tudo a ver. Ou seja, o que se espera de um servo, um escravo? O escravo trabalhou o dia inteiro na lavoura ou trabalhou o dia inteiro lá cuidando dos animais. Aí ele chega, é o escravo, aí o patrão vai dizer assim, não, meu amigo, você trabalhou já o dia inteiro, então agora você vai, toma um banho, descansa e eu vou fazer alguma coisa para você. É assim que o senhor faz? É óbvio que não. O escravo ele vai trabalhar o dia inteiro na lavoura, vai trabalhar o dia inteiro cuidando dos animais. Quando chegar, ele vai ainda ter que se limpar, se ajeitar para preparar a ceia do seu senhor, fazer com que o seu senhor se satisfaça em comer todas as coisas, né? E depois, então, que ele vai cuidar de si. E ele não vai ficar esperando lá o senhor dizer para ele assim,
Obrigado, hein? Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado porque você trabalhou na lavoura, obrigado porque você cuidou dos animais. O verso 9 diz: porventura, o Senhor terá que agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado? E a resposta é óbvia, é lógico que não. Se o cara é o seu escravo, é obrigação dele fazer aquilo. Você não tem que agradecer a ele. Essa era a cultura, esse era o ensinamento, esse era o entendimento. A palavra de Deus diz que nós somos servos do Senhor. Deus tem que agradecer por aquilo que nós realizamos para Ele? Senhor, o Senhor podia me agradecer porque hoje nós resolvemos vir da escola dominical, assistir à escola dominical que a Igreja Presbiteriana Reformada está transmitindo. Será que Deus tem que agradecer por aquilo que você faz por Ele? Não. Você é servo. Você tem que trabalhar o dia inteiro na lavoura, cuidando do gado, ainda depois servir ao Senhor, preparar a ceia e ainda se apresentar bonitinho. Você não vai chegar fedido da lavoura, cheirando ovelha ou cheirando gado ou jumento. Você ainda vai se apresentar bonitinho, fazer o seu Senhor se satisfazer, para depois ainda se preocupar com a sua própria manutenção e sem direito de receber, inclusive, um muito obrigado, porque você é servo. Você é o escravo. E aí Jesus fala assim, no verso 10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então veja, duas situações no lidar de Jesus com os discípulos sobressaem. A questão da fé e a questão do serviço. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisam ter uma fé autêntica e, ao mesmo tempo, mostrando para eles que eles são servos e que o fato de andar e de servir a Jesus não faz deles melhor do que ninguém. Eles continuam, e mesmo que eles obedeçam a Jesus, eles continuam sendo servos inúteis. Tudo bem? Guarda isso aí para que a gente possa caminhar aqui então na cura dos 10 leprosos. A lepra, vamos falar um pouquinho da lepra, né? A lepra e os leprosos na época de Jesus era algo terrível. Segundo a nossa lição, por isso está entre aspas aí, na época de Jesus a lepra era uma doença terrível e incurável. Desde o momento em que era constatada a lepra, né? E os sacerdotes é que tinham essa tarefa, eles eram esses agentes sanitários, né? O leproso era privado, primeiro, do convívio das outras pessoas. E ficavam em lugares isolados, específicos. Né? Se você der uma olhadinha lá comigo, na lei, Levítico, capítulo 13, o verso 45 e o verso 46. Levítico, capítulo 13, verso 45. Hoje nós estamos aqui pregando de pé de novo, né? Você viu aí? Quando você abre, para ver se a gente tosse menos. Mas vamos lá. Abriu aí? Levítico 13, 45 a 46. Eu vou ler aqui e depois já vou responder a pergunta aqui da Madalena, tá bom? Diz assim, Levítico 13, 45 a 46. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Sua habitação será fora. Então, ou seja, ele era privado do convívio das outras pessoas e ficava em um lugar isolado. Imagina. O que acontecia? Esses leprosos, aquilo que eu falei, tá todo mundo no mesmo buraco, eles se juntam. Pelo menos
Alguém pega a lenha, outro põe fogo, outro busca água, e eles vão ali tentando se suprir à medida que se unem, né, para receber aí a ajuda, as esmolas e por aí vai. Então, os leprosos, eu quero que você tenha na sua cabeça que eles eram, nos dias de Jesus, talvez o grupo mais excluído, mais inútil na visão social, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta da Madalena sobre a fé. Ela diz assim: então, essa fé é a mesma fé da mulher hemorrágica que Jesus disse que saiu virtude, na verdade, a virtude dele seria a fé daquela situação da doença? É isso, Madalena. Né? Não é necessariamente a fé salvadora, mas é a fé, a tua fé te salvou, aponta para o fato de que ela tinha um problema, ela creu que Jesus poderia resolver aquele problema, Jesus resolve, então ela foi salva daquele episódio, daquela situação, daquela enfermidade, daquele problema. É lógico que o ministério terreno de Jesus foi realizado dentro do contexto do povo judeu, que já fazia parte da aliança com o Senhor, e muitos desses que foram curados, obviamente, creram em Jesus como Messias, né? Mas as Escrituras me apontam que o fato de falar a tua fé te salvou não significa que essa salvação seja a salvação eterna, mas a salvação de um contexto específico, como é o caso da mulher hemorrágica, como é o caso aqui dos 10 leprosos. Tá bom? Vamos continuar aqui mais um pouco, irmãos. A situação do leproso era humilhante, visto que a lepra era considerada no judaísmo um estado de grande impureza. A sua situação não tinha solução. A cura da lepra, então realizada por Jesus, demonstra o seu poder divino, mas também tem um caráter de libertação da exclusão social. Ser curado da lepra, e uma vez que o sacerdote confirmasse essa minha purificação, eu poderia voltar para o convívio social, ok? Vamos lá. Aqui chegamos no grande objetivo, então, do milagre. O motivo de apenas um voltar, né, sendo esse estrangeiro, o que leva a crer que os demais eram todos judeus pela ênfase que Jesus dá. Por que só esse estrangeiro voltou? Onde estão os 9? Né? Verso 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então, essa ênfase de Jesus aponta para o fato que os demais provavelmente fossem todos judeus. Vejamos a relação aqui do pensamento judeu. Alguém que tem lepra é algo impuro, é alguém impuro. Logo, é alguém que não tem vida social e nem vida religiosa. O leproso não podia ir para o templo. O leproso não podia participar das festas solenes. O leproso não podia ir lá ofertar. O leproso, tá certo? Na cabeça do judeu ainda, o estrangeiro também era impuro. Se o estrangeiro é impuro, ele também não pode conviver na sociedade judaica e também não pode conviver dentro da religião judaica. Então imagine a situação desse leproso que voltou. Ele era, primeiro, leproso, então ele era impuro por conta da lepra, amaldiçoado. E ele era estrangeiro. Então ele era impuro ao quadrado. O dobro de impureza. A exclusão social e religiosa dele, né, era um cara que ninguém teria piedade. Ok? Então, estrangeiro com lepra é a pior situação que você pode imaginar para alguém. Dentro de um contexto do território dos judeus ou de Israel. Então, a lepra, irmãos, colocava todos no mesmo pé de igualdade. Judeus e samaritanos estavam igualados.
Ambos eram impuros. Um judeu com lepra era impuro e um estrangeiro, mesmo sem lepra, já era impuro. Então, o judeu e o samaritano aqui se tornam iguais, por isso eles convivem. O que isso significa? Não se esqueça que o contexto é fé e serviço. Aumenta-nos a fé, os discípulos perguntaram. E Jesus fala, olha, se você fizer alguma coisa para o Senhor, ainda se considera inútil, ok? Então, esse é o contexto. Aí me aparece a escória da sociedade, os piores dos piores, leprosos e ainda convivendo com estrangeiro. E Jesus se compadece desses caras. O ensinamento que nós temos que tirar aqui, irmãos, é que todos nós somos leprosos e estrangeiros, espiritualmente falando. Nós somos impuros. Deus é santo. Deus é grandioso. Deus é maravilhoso. E nós, condenados no nosso próprio pecado. Como diz Paulo, mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Inimigos de Deus. Estrangeiros. Impuros. Leprosos espiritualmente. Não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil. O homem natural é impuro. E aí o judeu se achava melhor, né? E é por isso que Jesus vai quebrar essa ideia de que o judeu precisava receber a gratidão de Deus por servi-lo. E aí Jesus fala, judeu, você é tão servo de Deus, você é tão escravo como qualquer outro. Se você obedece rigorosamente tudo que Deus e que a lei do Senhor ordena, você ainda continua sendo inútil. Você ainda continua sendo aquele que está fazendo somente o que deveria se fazer. Isso não te coloca em primazia ou numa situação melhor ou pior do que os demais. Somos todos impuros, pecadores. Esse é o ensinamento. Então, sendo assim, o episódio com os leprosos é algo fantástico, porque mostra que o leproso, segundo a lei, estava privado dessa vida social e não valia nada. Ele era imundo cerimonialmente. Se você depois tiver interesse, lá voltando para Levítico, no capítulo 13, que vai falar disso, você vê que ele deveria morar fora do arraial. Ele não tem vida social e nem cerimonial. O verso 3 de Levítico 13 vai dizer assim, eu vou ler, se acompanha. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então era assim que a lei tratava. Então, pela tradição, aquele que estava com lepra, ele era um amaldiçoado. O samaritano aqui, voltando para o episódio de Lucas 17, o samaritano que volta, ele apimenta todo esse contexto. Porque você sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. Em vários momentos do evangelho, na harmonia dos evangelhos, é dito que os judeus não se dão com os samaritanos. Se você for lá para João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, os discípulos ficam todos curiosos, né, que eles estavam falando, porque justamente Jesus está falando com uma mulher e uma mulher que é samaritana. Para o judeu, o estrangeiro ou o mestiço, ele não valia nada, ele era chamado de cão, é um cachorro, né? Não tem valor nenhum. E aí é justamente um samaritano que volta para adorar Jesus, né? Então tudo isso mostra para os discípulos que esse cara que era impuro, amaldiçoado, estrangeiro, um cachorro, não valia nada, leproso, excluído socialmente, excluído das cerimônias,
teve mais fé que vocês, porque ele creu na minha palavra, mesmo quando não viu nada, quando ainda estava leproso. E ele serve mais o Senhor porque ele voltou para adorá-lo. E vocês não. Vocês estão se achando a ameixa do manjar, né? Vocês estão se achando lá a cereja do bolo. E na verdade vocês são inúteis. Porque todos os homens são impuros espiritualmente. Se não é Deus quem nos resgata, se não é Deus quem nos demonstra, se compadece-te, ou se compadece de nós, nós não seremos purificados. Então a purificação desses leprosos aponta para essa graça comum de Deus em purificar inclusive o homem. E a graça especial ou irresistível de Deus de alcançar aqueles que ele quer para si, independente se o cara é judeu ou se o cara é samaritano. Independente se o cara é judeu ou se ele é gentil. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar aqui. Como nós não temos nenhuma outra pergunta, a turma de casa tem alguma pergunta? Tudo bem por enquanto? Então tá bom. A cura realizada então por Jesus nos apresenta aí alguns pontos. Primeiro, apresenta a autoridade de Jesus sobre toda e qualquer doença, até aquela que era considerada a pior, né? Jesus já tinha acabado de ressuscitar Lázaro, então mostra todo o seu poder. Outra coisa que apresenta sobre o poder de Jesus é que o seu poder para realizar milagres, ele podia usar meios ou sem meio algum. Nós vimos alguns milagres, vamos pegar lá o cego. Jesus pega, põe lá o lodo sobre o olho e manda o cara ir lavar no tanque. Ele usa um meio, né, para fazer o seu milagre. Aqui em tantos outros milagres, como aqui em Lucas 17, Jesus simplesmente falou, vai lá, vai se apresentar ao sacerdote. Ele nem chegou perto dos leprosos, né? A Bíblia diz, no verso 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo. Jesus falou, não, chega aqui. Não. Eles ficaram de longe, gritaram. E ao vê-los, disse Jesus, vai e mostra ao sacerdote. Jesus não usou meio nenhum. Então ele pode usar meios específicos para a sua cura, para manifestar o seu poder, um remédio, um tratamento, uma cirurgia. Ou ele não pode usar, não usar meio algum. Jesus tem poder para curar de modo imediato ou imediato, né? Com meios ou sem meio algum, tá bom? Outra questão que vemos na cura que Jesus realizou com esses leprosos é que a cura de Jesus traz o benefício da quebra da exclusão social e religiosa. Isso é algo maravilhoso, porque a obra de Jesus em nosso lugar é que nos reconcilia com Deus. É a obra de Jesus que nos permite ter comunhão com Deus. É a obra de Jesus que nos permite estarmos religados ao Senhor. Porque sem a obra de Jesus, a cura da conversão, do novo nascimento, nós não temos comunhão com Deus. E como diz Paulo, né, o grande amor de Deus para conosco está no fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, para nos reconciliar com Ele. Então, na cura aqui dos leprosos, levanta também essa doutrina fantástica que é a obra de Jesus que nos reconcilia com Deus. Foi a ação de Jesus com os leprosos que os reconciliou com a sociedade e que os reconciliou com o cerimonialismo religioso, que ainda era vigente na época. Por isso Jesus manda eles ir procurar o sacerdote. E aí serve de indício que a obra de Jesus nos purificando do nosso pecado, perdoando os nossos pecados e pagando na cruz do Calvário o nosso pecado, é o mesmo meio que nos conduz a sermos reconciliados com o Pai. Veja que outra situação que nós podemos aprender com a cura desses 10 leprosos é a inserção de um estrangeiro
na mesma bênção dessa quebra da exclusão social e religiosa. Esse estrangeiro agora poderia, de certa forma, agregar a vida com os demais. Assim sendo, irmãos, Jesus ele é poderoso para curar e para salvar não apenas judeus, mas também pessoas de todas as nações. A obra de Jesus purifica e salva, inclusive, todo e qualquer impuro, todo e qualquer estrangeiro, toda e qualquer pessoa que ele chama para a sua própria glória. Dentro, então, do ensino maior da cura realizada, né, comparando aí com outras passagens, nós vemos que torna-se claro o propósito de demonstrar que Jesus não pretendia se manifestar como Deus e Salvador apenas dos judeus. Mesmo que a obra de Jesus, o ministério terreno dele é focado nos judeus, a ovelha perdida de Israel, o seu ensino, o seu discipulado, a grande comissão e a sua graça exalta o plano salvífico de Deus para todas as nações, inclusive alcançando um leproso samaritano. É por isso que nós também somos alvos dessa graça irresistível que também nos alcançou e nos tirou dessa impureza, né, do pecado e da condenação que nós tínhamos. Nós temos aí alguns versos que eu citei aí, que você está vendo aí na projeção. Lucas capítulo 4, por exemplo, onde você vê no verso 25, que essa manifestação da palavra de Deus em apontar que o plano de Deus sempre foi salvar representantes de todas as nações, é explicitado por Jesus durante seu ministério terreno. Então veja aqui, Lucas capítulo 4, verso 25 e 27. Jesus falando: na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então veja, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos alguns momentos onde Deus demonstra sua graça em agir em favor do estrangeiro. Essa mulher de Sidom, o Naamã, que era sírio, foram alvos da salvação e também da cura do Senhor. Aqui em Lucas ainda, capítulo 7, nós temos aí do verso 1 ao 9, a cura do servo de um centurião romano. Então mostrando também que a graça do Senhor alcançaria todas as nações, como foi prometido a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então alcançar os gentios nunca foi o plano B de Deus, sempre fez parte do plano A. Deus usa o judeu como instrumento para trazer a revelação, mas não simplesmente para a salvação do judeu, mas para a salvação de todos, porque todos somos impuros, todos carecemos da graça e da glória do Senhor. E ainda Lucas capítulo 11, Lucas 11, 29, Jesus cita aqui o sinal de Jonas, que salvou cerca de 120 mil ninivitas. Então, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, ou esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Aí ele fala da rainha do sul,
A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então esses textos apontam para que o plano da salvação de Deus era alcançar todos os impuros de todas as nações, representantes de todas as nações. Seja de Sidom, seja os sírios, seja os ninivitas, né? E tantos outros, como Ruth, a moabita, né? E por aí vai. Então, quando Jesus aplica a cura sobre esse leproso também, que era samaritano, reforça essa ideia da salvação, que a salvação alcançaria todos os povos. O Evangelho de Lucas, associado ao segundo livro dele, né, que é o livro de Atos, demonstra esse avanço do Evangelho, saindo de Jerusalém e alcançando até os confins da terra. Todos os impuros podem ser alvos da graça irresistível de Deus e dessa cura, né, da impureza, nos reconciliando com Deus e garantindo, portanto, a nossa salvação. Dê uma olhadinha ainda comigo lá em Lucas 24. Lucas capítulo 24. O verso 44 em diante. Principalmente o verso 47, né? Jesus aqui já ressuscitado, aparece para os discípulos, explica as Escrituras, falando daquilo que estava escrito sobre Jesus na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Eles têm o entendimento aberto para compreender as Escrituras, é isso que diz o verso 45, e aí o verso 47 diz que o verso 46 diz que Jesus teria que padecer o que padeceu, e o verso 47 diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas o quê? A todas as nações, começando de Jerusalém. Então o plano de Deus sempre foi alcançar impuros de todas as nações. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. O plano de Deus sempre foi esse, ok? E a cura dos 10 leprosos, sendo um deles estrangeiro, também aponta para essa graça de Jesus, o padecer de Jesus em favor do estrangeiro. Relembrando então, irmãos, um sermão que nós fizemos há algum tempo atrás, e tendo em foco que o contexto para a cura dos 10 leprosos era a falta de fé dos discípulos e a postura que eles achavam que por serem judeus e escolhidos eles eram melhores do que os outros, como se Deus tivesse que agradecer o serviço que eles estavam fazendo e que eles deveriam justamente se sentir como servos inúteis. Então nós vemos que a cura dos 10 leprosos acaba trazendo uma lição, que eu chamo aqui de indigesta, para os discípulos. Eles que pensavam que não, nós somos judeus, nós estamos com Jesus, o ministério terreno de Jesus, nós somos escolhidos, e Jesus fala, vocês continuam sendo inúteis, porque vocês fazem somente aquilo que deveriam fazer. E vocês pensam que são melhores que os estrangeiros, vocês são tão impuros quanto esses leprosos, porque esses leprosos tiveram muito mais fé do que vocês. Eu simplesmente falei para eles, vai e apresenta ao sacerdote, eles creram e foram. E por isso foram purificados. Eu já tenho feito tantos milagres na tua presença, te ensinado dia a dia a respeito de ter fé, e você olha para mim e fala assim, ai Senhor, aumenta a minha fé. Então a lição dos leprosos se torna indigesta, porque é uma lição sobre a fé, onde Jesus compadece daqueles leprosos e simplesmente diz, ide, mostrai-vos ao sacerdote.
e eles então, os leprosos, em contraste com os discípulos, eles demonstram fé primeiro no poder de Jesus. Jesus, mestre, compadece de nós. Se tem alguém que pode nos ajudar, é o Senhor. E além de uma fé no poder de Jesus, eles demonstram uma fé na palavra de Jesus. Ide e mostrai-vos. E aí o que diz o texto? Aconteceu que indo eles foram purificados. Os discípulos há pouco tempo, vendo todas as maravilhas de Deus, pediam: Senhor, nós não temos fé suficiente, aumenta a fé. E aí se depara com 10 leprosos, os imundos, que tinham mais fé do que os próprios discípulos. A expressão final de Jesus para o samaritano que voltou, né, aponta para o fato de que ele ter crido no poder e na ordem, na palavra de Jesus, e por isso foi purificado. E é nesse contexto, então, que a fé, que não se refere à fé salvadora, né, e sim, salvo, não se refere à regeneração, aponta para um livramento da sua enfermidade. É lógico que o fato no verso 16, dizer que o samaritano prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, demonstra também a adoração. E é óbvio que além da salvação da lepra, é muito provável que ele tenha crido e adorado Jesus e que, portanto, também tenha sido regenerado. Tá bom? Deixa eu ver que nós temos uma perguntinha aqui. Pastor, bom dia. Uma questão. Os judeus consideravam apenas o samaritano como cães e estrangeiro ou qualquer tipo outro indivíduo de outra nacionalidade? Todo mundo, César. Até hoje eles têm essa distinção, né? O judeu ortodoxo não considera ninguém, tanto é que ele não vai nem na casa dos estrangeiros. Você vai lembrar, por exemplo, de Atos 10, quando Cornélio, né, romano, pede para Pedro ir na casa dele, e Pedro vai porque Deus deu uma visão para ele. Mas ele deixa claro que, eu vim aqui, vocês sabem que o judeu não pode vir na casa de nenhum estrangeiro, isso aqui é algo terrível, mas Deus falou para eu vir, então eu estou obedecendo a Deus. E ele leva, inclusive, alguns judeus para tentar falar: eu não fiz sozinho, teve gente aqui comigo, e aí Deus alcança Cornélio e sua família. Mas se você der uma olhadinha lá em Atos 10, você vai ver que, inclusive, eles não eram samaritanos, eram romanos, e havia a mesma posição de que o judeu não poderia ir nem na casa de um estrangeiro. Tá bom? Voltando aqui, então, nós vemos também que o episódio com os 10 leprosos mostra que esses leprosos tinham gratidão mais do que os discípulos. Jesus conhecia o coração de todo mundo, e quando ele fala lá do verso 7 ao verso 10, fica claro que no coração dos discípulos, os discípulos deveriam ser agradecidos, receber a gratidão de Deus por estarem servindo. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós estamos aqui com o Senhor, nós estamos passando aí por todas essas situações de perseguição, então nós somos dignos de alguma coisa, né? E Jesus fala: não, vocês são escravos, meu amigo, vocês são inúteis. Vocês que têm que agradecer a Deus pelo privilégio de servi-lo, e não o contrário, ok? E aí o leproso que volta faz justamente aquilo que os discípulos estavam fazendo, que era se prostrar diante de Jesus para agradecê-lo. O que Jesus tinha feito diante dos discípulos, para eles ainda, Jesus ainda está em débito com a gente, porque a gente tem servido, né, tem feito, E muita gente hoje tem essa relação com Deus. Eu sou crente há tanto tempo, vou na igreja, dou o meu dízimo, faço isso, faço aquilo. Deus é obrigado, então, a me agradecer, né? Meu amigo, você continua sendo servo, escravo, comprado pelo alto preço de Jesus. Se você fizer tão somente aquilo que Deus manda você fazer, você ainda continua sendo inútil. E o seu papel é sempre se derramar, se prostrar diante dos pés do Senhor em gratidão. E é isso que o samaritano que fora curado de lepra fez. Jesus, inclusive, questiona, né? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? É lógico que aqui há um contexto, uma hipótese, né?
os outros sendo judeus, qual que era o padrão? Ele tinha que se apresentar para o sacerdote. O sacerdote ia determinar um tempo para ver se a cura realmente era definitiva. Ele, então, depois disso, teria que apresentar uma oferta no templo. Então, obviamente que os leprosos que foram curados, que eram judeus, não voltariam para Jesus. Porque a própria indicação de Jesus era para ir para o sacerdote, era para cumprir a lei. Então, eles teriam que passar lá um tempo para cumprir essa lei. Mas Jesus faz questão de usar a situação do samaritano, e o samaritano não podia fazer isso lá no templo mesmo, então tinha que voltar. Mas Jesus usa essa situação para enfatizar para o judeu, para os discípulos, que eram todos judeus, que Deus não tem que agradecer aquilo que nós fazemos por Ele, mas nós é que devemos demonstrar gratidão ao Senhor. E mesmo quando fazemos o que Deus nos manda, ainda somos servos inúteis. Então nós vemos que é uma gratidão desse samaritano que gerou proclamação, né? Veja aí o verso 15, capítulo 17, verso 15. Um dos 10, que a gente sabe que é o samaritano, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. Essa questão de dar glória a Deus em alta voz aponta para a proclamação. Falar para todo mundo aquilo que Deus fez por você. Só que qual que é o problema do judeu e qual que é o problema da maioria dos crentes hoje? A gente fala daquilo que a gente faz para Deus. A gente vai para as pessoas e fala, não, porque ó, eu vou à igreja, ó, eu fiz isso para o Senhor, ó, eu fiz aquilo, ó, eu já trabalhei nessa área, na igreja. A gente faz o nosso currículo. Mas a gente nunca fala para as pessoas aquilo que Deus fez. Ó, eu era impuro, pecador, miserável, um leproso espiritual. E a graça de Deus me alcançou. Não, isso aí ninguém proclama. A gente fala baixinho. Eu era miserável. Agora, ó, eu cantei no coral. Ah, eu fui fazer evangelismo no semáforo. Meu amigo, você fazendo o que Deus ordena você fazer, você ainda é inútil. O leproso tinha mais valor do que os discípulos, porque ele veio agradecendo, dando glórias a Deus em alta voz. E os discípulos, não. Achavam que precisavam ser agradecidos por estarem servindo a Deus. E a segunda coisa que, para relembrar aí, era uma gratidão que conduzia à adoração. O verso 16 diz que ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Isso é manifestação de adoração. O simples fato de Deus te dar a graça de servi-lo deveria te conduzir a adorá-lo mais e mais. Deveria te conduzir a se prostrar e servir esse Deus mais e mais. Irmãos, eu sempre tenho falado isso, a nossa vida tem prazo de validade. Depois que você morrer, meu amigo, não tem mais o que fazer para servir a Deus nesse mundo. A hora de servir a Deus é agora. Se você quer demonstrar gratidão e fé ao Senhor, é gastar os seus dias, a sua vida ao Senhor, hoje. E nós não estamos fazendo nada além. Porque é o Senhor que tem que ser toda a honra e toda a glória. Talvez você esteja dizendo, o pastor vai dar a escola dominical hoje? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem é digno de toda adoração. Eu só não estaria aqui se eu tivesse morrido. Porque aí não tem jeito. Mas seja lá o que for acontecer, o Senhor, Ele é digno de toda a minha responsabilidade em cumprimento da tarefa que Ele me ordenou. E eu não sou nada por isso. Continuo sendo inútil. É isso que você tem que entender. Você não faz as coisas para receber algo, você não faz as coisas para receber alguma gratidão, alguma bênção do Senhor, mas porque Ele é o Deus da nossa vida. Existe, portanto, irmãos, um grande contraste entre os discípulos e os leprosos.
de um modo especial sobre esse leproso samaritano. Enquanto os discípulos pediam para o Senhor aumentar-lhes a fé, os leprosos manifestaram uma fé verdadeira no poder e na palavra de Jesus. Enquanto os discípulos se sentiam superiores em relação aos samaritanos, e certamente mais que os leprosos, o que voltou, sendo antes leproso e samaritano, ensinou que o nosso serviço a Deus é movido pela obediência, pela gratidão e para dar glórias ao Senhor, o único digno de todo louvor. Ele ensinou que somos todos servos inúteis, porque se cremos em Deus e o servimos, fazemos apenas o que devíamos fazer. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que possamos ter gratidão em nosso coração e servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa alma. E quando mesmo assim, já assim estivermos fazendo, ainda seremos tão somente servos que fazem aquilo que deveria ser feito e, portanto, inúteis. Gaste a sua vida para o Senhor. Gaste os seus dias para a obra do Senhor. Demonstre uma fé verdadeira, de confiança no poder e na palavra de Jesus. E proclame e o adore com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Amém. Irmãos, nós vamos, antes de encerrar com uma oração, nós vamos ainda agradecer a Deus também pela sua presença conosco. Você viu aí que no início nós oramos, né? Essa semana de um modo especial, uma semana também de alegria aqui em nossa família, né? Então por isso nós faremos aí as transmissões aqui de Barretos, mas continuamos aí pelas redes sociais, o WhatsApp à sua disposição para que possamos manter juntos aí essa nossa comunhão, tá bom? Nós temos mais uma questão aqui, então vamos lá. Procede e é correto dizer que a pergunta do próprio Senhor Jesus sobre os outros 9 leprosos foi feita em um tom de deboche e ironia? Tipo, não eram 10? Cadê os outros 9? Eu não diria deboche ou ironia, né? Mas de confronto, para fazer os discípulos pensar justamente que eles estavam deixando de demonstrar gratidão a Deus, porque eles também foram curados da impureza espiritual, e eles estavam fazendo como os outros que não voltaram para adorar e engrandecer a Jesus. Então eu prefiro dizer que é muito mais no confronto, viu, César? Mas foi uma direita bem colocada no queixo dos discípulos com toda a certeza. Tá? Posso fazer uma pergunta? Vamos lá, nós temos uma pergunta. Pois não, seu Dimas. Então Deus não usa o sofrimento como maneira de trazer a pessoa para Deus. Sim. A pessoa às vezes sofre, é curada, mas ela não vai para Deus. Sim. Se não houver um chamado irresistível, Perfeito. a pessoa não foi eleita, pode ter sofrimento que for, que não vai quebrantá-la diante de Deus. Sim. Nem o sofrimento vai nos conduzir, né, a reconhecer, e nem os sinais de Jesus. Eu posso ser alvo do maior milagre numa perspectiva terrena. Posso ser curado de uma doença aí terrível, mas nem por isso significa que eu vou me dobrar ao Senhor Jesus. Tem tanta gente que é curado e vive uma vida totalmente longe de Deus.
Então, isso aponta primeiro para o fato que a salvação, a fé regeneradora é sempre um presente de Deus. É sempre a ação de Deus em buscar o pecador, não é do próprio homem. Aquela história, né, eu vim pelo amor ou pela dor, né, muitas vezes é utilizado, foca a ideia de que o homem entendeu, tal, mas não, é sempre Deus que busca, ele busca sempre pelo amor. As situações, sejam elas boas ou ruins, Deus é meio que Deus usa, mas não é isso que vai determinar se eu quero Jesus ou não. Eu posso estar passando por uma situação de extrema dificuldade e ao invés disso me conduzir para perto de Deus, vai me conduzir inclusive para longe de Deus. Porque se Deus não tocar no meu coração, aquela enfermidade vai se transformar, ou aquela situação adversa vai se transformar em algo de murmuração, de reclamar. Por que está acontecendo isso comigo? Aí o cara se afasta de Deus, endurece mais o coração. Né? Então, é o toque de Deus, é o tempo de Deus, é o momento que Deus nos chama de modo irresistível. Nem a bênção, um milagre fantástico, e nem o sofrimento é o que determina a mudança no meu coração, mas é o toque de Deus. Né? Por isso você vê pessoas que nunca tiveram problemas nenhum e se prostram diante do Senhor, e outras que estão passando por terríveis situações de angústia, de enfermidade, diz que isso para mim não importa. O que importa é que a minha alma foi curada. Nós assistimos com os adolescentes um filme recentemente sobre os taliabos, e nós tínhamos lá uma irmãzinha que se converteu leprosa, sem dedo já, e ela fala no testemunho dela, gente, eu não estou procurando para Deus curar o meu físico, porque Deus já me curou minha alma. Então isso aqui que vocês estão vendo, esse corpo deformado aqui, eu não estou preocupado em Deus me curar mais, porque Ele já curou o principal. Então veja, porque a pessoa entendeu que foi graça, e não é uma questão terrena que vai fazer diferença. Né? É aquele texto fantástico de Paulo, o amor de Deus para conosco é demonstrado pelo fato de Cristo ter morrido por mim, ou morrido por nós, e não pelas garantias de benefícios nessa terra. Porque, infelizmente, tem muita gente e Paulo fala isso, né, para tomar cuidado, que muita gente é abençoada, inclusive financeiramente, e se afasta do Senhor. O dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo vai falar, e muita gente, querendo ficar rico, se afasta do caminho. Então não é a situação, é sempre o toque de Deus que vai contar. E a nossa oração em favor de todos aqueles que nós queremos que estejam no céu conosco tem que ser nesse sentido. Senhor, é o Senhor. Não é a minha palavra, não é a situação, não é até mesmo um milagre que o Senhor fizer na vida desse ou daquele que vai trazê-lo para ti. É o toque do Senhor. Então a nossa postura tem que ser essa. E a nossa palavra, como a do samaritano, de proclamar aquilo que Deus fez por nós e não o que nós somos. A gente tem essa tendência, né? Como se fosse usar o evangelismo pautado na nossa vida. Não, veja para mim, Deus tem me abençoado. Você vê muito isso na pregação de hoje. Né? A ideia lá da campanha publicitária da igreja neopentecostal. Né? Eu sou da tal igreja, veja, eu tinha um Fusca, agora eu tenho 3 Ferraris. Então venha para... Veja, não, é aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz é que conta. Tá bom?